Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num tema chave da química, que aparece bastante nos materiais que a gente separou. Artigos, vídeos, textos acadêmicos também. A ideia é falar da distribuição eletrônica nos átomos, sabe? E claro, o foco principal vai ser na famosa camada de valência. Nossa missão aqui é desvendar como esses elétrons se organizam e por que isso é tão crucial para a química. É isso aí. Vamos explorar como essa organização, essa casa dos elétrons, especialmente os da última camada, define como os elementos se comportam, como eles interagem. É a chave para entender as ligações químicas, as propriedades da matéria, tudo. Perfeito. Então, para começar bem do básico mesmo, o que exatamente é essa tal camada de valência? Uma das fontes que a gente viu toda a matéria define como a camada eletrônica mais externa do átomo. A última, né? Exato. E a importância dela é total, porque os elétrons que moram ali, os chamados elétrons de valência, são os que realmente participam das reações químicas. Ah, são os atores principais? Exatamente. São eles que vão interagir com outros átomos, que vão formar ou quebrar ligações. O resto do átomo fica mais, digamos, assistindo. Entendi. E como é que esses elétrons se arrumam lá dentro? Os materiais falam muito em camadas e subníveis. Fiquei imaginando tipo um prédio com andares e apartamentos. Ajuda a pensar assim? Ajuda sim, é uma ótima analogia. Os andares seriam as camadas, ou níveis de energia. A gente chama de KLM, ou pelos números, né? N igual a 1, 2, 3 e por aí vai. Aham. Cada andar tem uma capacidade máxima de elétrons. E dentro desses andares, tem os tipos de apartamento, que são os subníveis, SP, D, F. Certo. Cada subnível também tem um limite de moradores. S cabe 2, P cabe 6, D cabe 10 e F cabe 14. E a energia deles cresce nessa ordem. S, depois P, D e F. Dentro da mesma camada. Ok. E a ordem que eles ocupam esses apartamentos não é simplesmente encher o primeiro andar, depois o segundo, né? Não é tão simples assim. O tal diagrama de Linus-Pauling mostra que a ordem é pela energia. Tem aquele exemplo clássico, né? O subnível 4S é preenchido antes do 3D, mesmo o 4 sendo um andar mais alto que o 3. Precisamente. A regra de ouro é preencher do subnível de menor energia para o de maior energia. A gente segue aquela ordem das diagonais no diagrama. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Ah, entendi. É a energia que manda, não só o número da camada. Por isso que acontecem essas inversões que parecem estranhas à primeira vista, como o 4S antes do 3D. Faz sentido. Então, você pega o número total de elétrons do átomo, que é igual ao número atômico, o Z, se o átomo for neutro, e vai distribuindo, seguindo essa ordem energética, até acabarem os elétrons. Legal. E aí, depois de fazer essa distribuição toda, como a gente bate o olho e identifica a camada de valência? Os materiais deram duas dicas principais. Uma é olhar a própria distribuição que a gente escreveu. A camada de valência é a que tem o maior número N. Por exemplo, o ferro, Z igual a 26. A distribuição termina em 4s², 3d, 6. O maior N aí é o 4, né? Isso. Então, a camada de valência é a 4, com aqueles dois elétrons no subnível S. É curioso porque o último que a gente preencheu na ordem de energia foi o 3d6, mas ele não é a camada de valência. Exato. E essa distinção é importantíssima. A camada de valência é a mais externa geometricamente, o maior N. O subnível mais energético é o último preenchido seguindo Pauling. Entende a diferença? Entender isso é vital, principalmente quando a gente lida com elementos de transição, ou vai prever como um átomo vai reagir ou formar íons. E a outra forma de achar a camada de valência, que parece bem prática, é usar a tabela periódica. O período, a linha onde o elemento está, geralmente já diz qual é o número da camada de valência. Correto. E mais, para os elementos dos blocos S e P, que são os representativos, o grupo, a coluna, muitas vezes já te dá o número de elétrons nessa camada de valência. Grupo 1 tem 1 elétron, grupo 2 tem 2, grupo 17 tem 7. Bem direto.
Sim, a tabela periódica é genial por isso. Ela organiza tudo com base nessas configurações eletrônicas. É uma ferramenta poderosa para prever propriedades sem precisar fazer a distribuição toda vez. Mas, e quando o átomo não está neutro? Como fica essa distribuição para íons? Aqueles que ganharam ou perderam elétrons? Ótima pergunta. É aí que a distinção que a gente fez fica mais clara ainda. Para cátions, que são os íons positivos, aqueles que perderam elétrons, Sim. a regra é: você sempre tira os elétrons da camada de valência, ou seja, do maior N. Não importa se ele foi o último a ser preenchido ou não. Ah, então volta para o nosso exemplo do ferro. Fé, com o final 4s², 3d6. Para formar o íon Fe2+, ele perde 2 elétrons. Isso. E esses elétrons saem de onde? Do 4s², que é a camada de valência N4. Mesmo o 3D sendo mais energético? Exatamente. Saem os 2 elétrons do 4s². Aí a configuração do Fe2+ fica com o final 3p6, 3d6. O 4s sumiu. Entendi. Sempre da camada mais externa para fora. Esse cinto. Agora, para os ânions, os negativos, que ganharam elétrons, é mais intuitivo. Você adiciona os elétrons nos espaços que ainda estão vagos, nos subníveis da camada de valência. Tipo cloro. Cloro Z17 termina em 3s², 3p5. A camada de valência é a 3. Para virar cloro-íon, ele ganha um elétron. Onde esse elétron entra? No subnível 3p, que ainda tinha espaço. Ah, então ele completa o 3p. Fica 3s², 3p6. Isso mesmo. Completa o octeto na camada de valência. Falando nisso, os materiais mencionam regras importantes por trás disso tudo. A regra do octeto, que diz que os átomos tendem a buscar 8 elétrons na camada de valência para ficarem estáveis, parecidos com os gases nobres. Sim, é uma tendência forte na química. É como se fosse um estado de conforto, de menor energia. Claro, com exceção do hélio, que se estabiliza com 2 elétrons na sua única camada. E tem outra regra, a de Rand. Como ela entra nisso? A regra de Rand detalha como os elétrons ocupam os orbitais dentro de um mesmo subnível. Pensa nos orbitais como, assentos num ônibus, com vários lugares iguais. Ok. Os elétrons, que são os passageiros, preferem sentar sozinhos primeiro, cada um num banco, orbital, diferente antes de começar a formar pares do mesmo banco. Para evitar cotoveladas, talvez? Tipo isso, minimiza a repulsão entre eles. E mais, enquanto estão sozinhos, eles preferem ter o mesmo spin. Imagina como se fossem pequenas setinhas apontando para o mesmo lado. Isso também ajuda a ter a menor energia possível naquele subnível. Nossa, é fascinante como essas regras de preenchimento, de organização, especialmente lá na camada de valência, ditam basicamente todo o comportamento químico de um elemento. Exato. A reatividade, o tipo de ligação que vai formar, as propriedades físicas, tudo está conectado a essa estrutura eletrônica. É a base de tudo, né? Com certeza. É a linguagem fundamental da química. A beleza está em ver como essa estrutura microscópica explica o que a gente observa e usa no mundo macroscópico, desde moléculas simples até materiais supercomplexos. Fica aqui, então, uma reflexão para a gente levar. Se a regra do octeto é tão central para a estabilidade, como é que a gente explica as moléculas formadas por elementos que são exceções a essa regra? A gente sabe que existem vários, especialmente a partir do terceiro período da tabela. Pois é. Como será que essas configurações de valência diferentes, com mais ou menos de 8 elétrons, explicam as geometrias e as reatividades tão particulares que esses compostos têm? Fica aí a pergunta. Um ótimo ponto para uma próxima conversa, quem sabe. Com certeza. Bem, por hoje é isso. Até a próxima análise.